Pensa só numa nação tão poderosa, mas tão poderosa, que ela praticamente molda um continente. Agora imagine essa mesma nação sendo varrida do mapa. Completamente. Isso não é ficção, não. Essa é a saga inacreditável e épica da Polônia. Uma história de poder, de uma queda brutal e de um retorno que parece coisa de cinema. Vamos começar por aqui. Dá uma olhada nesse mapa. No século XVII, essa era a comunidade polaco-lituana, um gigante, um colosso que ia do Mar Báltico até o Mar Negro. Era uma potência gigantesca, super diversificada e de várias formas, única na Europa daquela época. E aí, um século depois, acontece isso. O gigante sumiu. Foi fatiado, devorado pelos seus vizinhos, Rússia, Prússia e Áustria. Não foi só uma derrota em batalha, não. O país foi literalmente apagado dos mapas. A pergunta que não quer calar é: como uma coisa dessas acontece? Como é que uma superpotência simplesmente evapora? A resposta, minha gente, é um drama de muita ambição e uma falha trágica, quase que uma falha de nascença, que estava no DNA da própria nação. Para a gente entender como tudo desmoronou, a gente tem que voltar lá para o começo. Vamos ver rapidinho como esse reino foi construído, como ele nasceu e cresceu. Olha, a ascensão foi meteórica. Tudo começa em 966, com o batismo da Polônia, que foi tipo a entrada oficial do país para o clube da Europa Ocidental. Pouco tempo depois, em 1025, pá, já vira um reino de verdade. E aí, no século XIV, com o rei Casimiro o Grande, o país decola. Aquele ditado de que ele encontrou uma Polônia de madeira e a deixou de pedra é a mais pura verdade. Mas a Polônia não se tornou só mais um reino qualquer no mapa. Ela se transformou em algo radicalmente diferente. Uma experiência que a Europa nunca tinha visto. Um verdadeiro império de liberdade. Com a União de Lublin, lá em 1569, nasce a tal Comunidade Polaco-Lituana. E olha só o tamanho disso. É impressionante. Era um dos maiores estados da Europa. E mais, era um caldeirão de povos e religiões. Uma diversidade absurda para a época. E o que movia esse império todo era uma ideia muito louca para aquele tempo: a liberdade dourada. Pensa assim, não era um rei absolutista mandando em tudo. Era como se fosse uma república, mas uma república de nobres, a chamada Szlachta. E não era pouca gente não, viu? Quase 10% da população era nobre. Era uma classe política imensa. E essa frase resume tudo perfeitamente. Enquanto o resto da Europa estava caminhando para o absolutismo, com reis de poder quase divino, a nobreza polonesa tinha um poder gigantesco. Eles não só davam pitaco na política, eles elegiam o rei. Pensa bem nisso. Era algo revolucionário. Mas é aqui que a história tem uma virada trágica. Toda essa força, essa liberdade radical que era o maior orgulho da nação, escondia o veneno. A semente da sua própria destruição estava ali, quietinha. Uma falha fatal. E essa falha tinha nome e sobrenome: Liberum Veto, o veto livre. Parecia uma boa ideia, né? Só que não. Significava que um único deputado lá no parlamento deles, o Sejm, podia levantar a mão e não só vetar uma lei. Ele podia simplesmente acabar com a sessão inteira, invalidando tudo o que já tinha sido decidido. Essa comparação aqui deixa o problema claríssimo. Na teoria, era lindo. O Liberum Veto era para ser a maior proteção contra um rei tirano. Mas na prática, era um botão de autodestruição. Uma potência estrangeira só precisava achar um nobre, um único deputado e suborná-lo. Pronto. O Estado polonês inteiro estava paralisado. E com um governo que podia ser travado a qualquer momento, seus vizinhos poderosos e bem organizados, Rússia, Prússia e Áustria, olharam para aquilo e sentiram o cheiro de oportunidade. O fim veio em 3 atos brutais, que ficaram conhecidos como as Partições da Polônia. Em 1772, eles foram lá e arrancaram o primeiro pedaço. Em 1793, depois de uma tentativa desesperada dos poloneses de consertar o sistema, eles voltaram e pegaram mais. E em 1795, depois de uma última e heróica revolta, eles pegaram o que sobrou. E essa pintura, nossa, ela captura a agonia do momento. Esse nobre, o rei Justin, se jogando no chão, rasgando a própria roupa, é o puro desespero de tentar impedir a assinatura do tratado que desmembrava o país dele. É o retrato da impotência diante da tragédia. E então, em 1795, fim de jogo. A Polônia, aquela grande potência, a República dos Nobres, deixou de existir. Simplesmente sumiu dos mapas. Mas é bem aqui que a história fica realmente épica.
Porque uma coisa é apagar um estado de um mapa, outra, bem diferente, é apagar uma nação. O estado morreu, mas a nação se recusou a morrer. E ali começou uma busca de 123 anos pela ressurreição. O século XIX foi uma montanha-russa de esperança e frustração. Tiveram alguns momentos de luz, como quando Napoleão criou o Ducado de Varsóvia. Mas também tiveram levantes heróicos e sangrentos um atrás do outro, que acabavam sempre sendo esmagados. Então, como se luta sem um país? A luta muda de campo. A resistência se torna cultural. Eles criaram universidades voadoras, que eram aulas secretas para ensinar história proibida. A língua polonesa virou uma fortaleza, e a poesia virou uma arma. Poetas como Adam Mickiewicz se tornaram os líderes espirituais dessa nação sem governo. 123 anos. Para um pouco para pensar nesse número. É mais de um século. São gerações nascendo e morrendo sob domínio estrangeiro, sem um país para chamar de seu, mas se recusando a esquecer quem eram. E aí, o impossível acontece. A Primeira Guerra Mundial chega e, numa ironia do destino, ela destrói os destruidores. Os impérios russo, alemão e austro-húngaro, justamente os três que tinham dividido a Polônia, simplesmente desmoronam. Das cinzas desses impérios, surge uma chance de ouro. Mas pensa no tamanho do quebra-cabeça. Como é que você junta de novo três pedaços de um país que viveram sob leis, economias e culturas diferentes por mais de um século? Contra todas as probabilidades, eles conseguiram. Em novembro de 1918, depois de 123 longos anos nas sombras, a Polônia estava de volta. De volta ao mapa da Europa. E essa saga toda nos deixa com uma reflexão. O que, afinal, define uma nação? São as linhas desenhadas no mapa por exércitos e políticos? Ou é algo mais profundo, algo que não pode ser conquistado, a teimosia, a vontade inabalável de um povo de existir?